Antes de chamar o senhor mais uma vez, eu queria trazer aqui a fala do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele declarou que o país lançou essa ofensiva contra o Irã. Acompanhe esse trecho aqui nessa sequência do nosso Jornal Jovem Pan. Em uma mensagem filmada, Netanyahu fez um apelo direto à população iraniana, pedindo que se rebelem contra o que classificou como um regime maligno e opressor, que governa o país há quase 50 anos e que, segundo ele, representa uma ameaça existencial a Israel. O objetivo da operação militar israelense é eliminar essa ameaça, tanto a nuclear quanto a de mísseis balísticos contra Israel. E à medida que alcançamos nossos objetivos, também estamos abrindo caminho para que vocês alcancem seu objetivo, que é a liberdade. Netanyahu afirmou que nas últimas 24 horas, Israel eliminou altos comandantes militares, cientistas nucleares sêniores, a principal instalação de enriquecimento de urânio do regime e uma grande parte do arsenal de mísseis balísticos do Irã. O premier fez questão de ressaltar que a ofensiva militar não é contra o povo iraniano, mas sim contra o governo de Teherã. Como disse ontem e muitas vezes antes, a luta de Israel não é com vocês, o grande povo do Irã, a quem respeitamos e admiramos. Nossa luta é contra um inimigo comum, um regime assassino que os oprime e empobrece. A resposta iraniana veio poucas horas depois. Teherã classificou os ataques israelenses como uma declaração de guerra e lançou mísseis e drones contra o território israelense. Grande parte dos projéteis foi interceptada por sistemas de defesa aérea, mas algumas causaram danos em áreas urbanas. Quiser fazer algum comentário sobre o que falou o professor Niemeyer agora há pouco, e eu também já emendo a próxima pergunta para falar sobre o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, falando que o foco não é a população do Irã, mas sim toda a questão geopolítica, a questão das armas, questão de possibilidades de termos uma guerra efetivamente, mas eu queria que o senhor avaliasse também esse posicionamento dele nesse momento, professor. Um outro tipo de abordagem, né? Você tem agora uma utilização de um discurso para envolver a própria população do Irã numa causa contra o seu governo. E a gente também tem que lembrar que o governo do Irã, ele passa por uma profunda crise. Ele é impopular, existem acusações de corrupção. O Irã já é um país empobrecido por conta das sanções internacionais, que, aliás, são impostas justamente por conta desse desenvolvimento de programa nuclear, e nesses ataques todos que Israel organizou em vários países da região, ele saiu enfraquecido em termos geopolíticos. Perdeu a Síria, né, já que o governo do Assad foi deposto, assumiu um novo governo que ainda tem um lado de incógnita, mas que de qualquer forma não é mais aliado de pronto, não é aliado de todo momento, como era o anterior aliado do Irã. Teve ataques também àqueles grupos todos insurgentes, Hezbollah, também ataques direcionados a vários grupos dentro do Iêmen. Toda essa estruturação de ataques e também outros diretamente ao território iraniano, inclusive destruindo parte das defesas aéreas, né, daquelas que eram utilizadas justamente, né, como escudo do lado iraniano, tudo isso em conjunto torna a situação do governo iraniano atual muito enfraquecida. Então ele está aproveitando um pouco nesse discurso para tentar mostrar que não há propriamente alguma questão que envolva crise de civilizações, relações azedadas entre os países, nada disso, que é uma questão envolvendo propriamente a gestão atual do país. O que não é mentira, já que, conforme eu contei anteriormente, desde 79 para cá, é que essa relação teve uma reversão, porque antes de 1979, pelo contrário, né, havia um governo no Irã pró-Ocidente, havia um governo com proximidade com Israel. Então, esse é um aspecto interessante do discurso de Netanyahu, que inclusive ele fez em mais do que um idioma propositalmente
para que chegasse diretamente à população iraniana de forma inteligível. Então, é mais uma tentativa de enfraquecer um governo que já é impopular e está passando pelas crises que eu mencionei. Esse é um lado, né, da moeda. Mas, de qualquer forma, o grande objetivo aqui, nesses ataques, foi diretamente relacionado a esse desenvolvimento de tecnologia nuclear. Então, os serviços de inteligência de vários países e também a Agência Internacional de Energia Nuclear já haviam identificado riscos de que, com o enriquecimento de urânio no nível que o Irã já é capaz de executar e já com a quantidade estocada desse urânio, haveria ali uma possibilidade não de um salto tecnológico ainda muito elevado para um míssil nuclear, uma bomba nuclear sofisticada, mas sim uma proximidade crítica com o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Então, esse é um dos motivos pelos quais Israel decidiu pelo ataque, já temendo o desenvolvimento dessa tecnologia. Imagine o Irã com armamento nuclear, o desafio que já hoje é muito grande para Israel, como seria com um armamento desse tipo, que já não seria nem arma convencional, seria um armamento nuclear. Oi, temos mais um professor aqui com a gente, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, professor Antônio Henrique Lucena, se somando aqui a essa nossa bancada virtual, né? Porque os três estão aqui de forma virtual para falar sobre o conflito. Tudo bem, professor? Boa noite, muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Obrigado, caro Tiago. Agradeço à Jovem Pan pelo convite. Saúdo o professor Niemeyer e também o professor Furriela. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. E, professor Lucena, a gente já vem falando sobre essa questão do próprio Irã. O professor Furriela destacou da situação difícil que o país enfrenta. Agora, de que forma um país como esse entra num conflito que pode ter uma escalada muito maior do que se imagina ou do que se previa, não sei, mas de que forma, professor, o Irã tem condições de encarar essa relação com Israel e esse conflito com Israel, professor? Meu caro, a situação do Irã ela é relativamente difícil, né, se a gente leva em consideração o comparativo de forças. Né? Análises do Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, né, eles desenhavam um Irã muito mais forte que a gente está vendo agora, depois de todos esses desdobramentos. Lembrando que Irã e Israel não fazem fronteira direta, então basicamente vai ser uma guerra aérea, né, por troca de mísseis, como a gente está vendo agora na atualidade. Mas como é que a gente pode fazer algum tipo de comparativo de forças, né, entre o Irã e também o caso de Israel? Israel tem uma força relativamente moderna, né, constituída por caças F-16, né, por caças F-15, com versões próprias. Eles têm uma indústria de defesa muito robusta. Chegaram recentemente caças que são considerados invisíveis ao radar, que é o caça F-35. Já o Irã, ele parou no final da década de 70, né? Quer dizer, o que seria de mais moderno que eles têm seriam justamente os caças F-14, que foram comprados ainda na administração do Shah Reza Pahlavi, que foram encomendados 80 caças, chegaram a 79 quando teve justamente a eclosão da Revolução Islâmica do Irã, justamente para conter a ameaça soviética, já que os russos estavam fazendo, né, voos de altitude na região. E esses caças foram fundamentais na década de 80 para fazer frente à guerra Irã-Iraque, né, que se desdobrou naquele período. Mas para o combate aéreo moderno, ela já apresenta muitas vulnerabilidades. Veja, é certo que o Irã buscou desenvolver sua indústria de defesa, suas capacidades próprias. Eles têm um caça chamado Azarkash, que é uma versão modificada do caça F-5 americano, já que eles também tinham, mas mesmo assim não está no mesmo nível que de Israel. Por isso que o Irã optou, dentro do seu projeto de força, a fabricação de mísseis balísticos, como a gente está vendo que está sendo lançado agora. Justamente por causa dessa ausência, né, de capacidades que estavam presentes. Então, esse desenvolvimento de mísseis balísticos do Irã vem justamente desde o final da guerra Irã-Iraque, né, quando eles perceberam que era necessário, né, ter esse tipo de arma, né, para fazer frente a seus adversários, e principalmente devido à sua
não equiparação bélica com relação a outros países. Então, a guerra ela tem de ser eminentemente aérea, né? Então, nesse sentido, o Irã ele realmente tem muitos problemas estruturais a serem resolvidos. Uma outra coisa que também me impressionou foi a ineficácia da antiaérea iraniana, se bem que Israel já tinha um plano, né, de ataque ao Irã já desenhado há um bom tempo. Parte desse plano já tinha sido colocado em prática na retaliação anterior, né, que já havia sido colocada em teste, mas Israel, justamente com inteligência, com bom uso de inteligência militar, conseguiu destruir parte, né, dos sistemas SA-3 e outros, né, e também o próprio S-300, que ficaram inoperantes, o que possibilitou a Força Aérea Israelense ter uma liberdade de ação nessa região, né, e pelo menos, né, não detectamos, né, pelo menos nas fontes, né, que a gente teve acesso, um combate aéreo entre caças israelenses e também o caso do Irã. Então, essa é uma das razões que a retaliação iraniana ela se dá majoritariamente pelo lançamento desses mísseis, porque a República Islâmica do Irã tem uma incapacidade de fazer por outros meios, né, e principalmente de atingir o Estado judeu. Professor Niemeyer, dentro disso que o professor Lucena fala, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: claro que se fala muito sobre as armas nucleares e muitas vezes isso fica só na ameaça, mas existem algumas comprovações, enfim, nós não sabemos efetivamente o poderio bélico que isso pode significar. Isso é correto? Essa é uma avaliação correta ou não? Existe uma possibilidade, sim, de que nós possamos ter um ataque sem precedentes, a utilização de um armamento muitas vezes desconhecido, professor? Não será utilizado o vetor nuclear, a bomba atômica não será utilizada. Nenhuma maior, nenhuma menor. Nenhum tipo de bomba atômica será uma guerra convencional, como colocou muito bem o professor, uma aula aqui de projeto de força, de estudos estratégicos, parabéns, professor Lucena, gostei muito, e acho que nós vamos permanecer com essa guerra de mísseis terra a terra, né, e também com utilização de drones. Se você me perguntasse, Thiago, onde é mais possível a utilização de armamento nuclear, é muito mais com relação à ação russa no centro da Europa do que com relação a qualquer conflito no Oriente Médio, até porque as pessoas e as lideranças, quer dizer, tem um mínimo de responsabilidade, eu espero, porque lá é uma região muito, muito densamente povoada, o Oriente Médio, e as pessoas vivem muito exprimidas. Então, qualquer utilização de um armamento nuclear ali seria catastrófico, né? Já o Putin, ele pode, num determinado momento, pegar uma bomba, usar uma bomba tática, que é uma bomba menor, e jogar num descampado na Polônia, para provocar a OTAN. Parece que em 2022, colegas nossos na área de relações internacionais, alguns tiveram informação de que ficamos muito próximos da utilização de um vetor nuclear menor na guerra da Ucrânia para atrair países da OTAN. Porque Putin parece que aquilo que eu falei aqui no começo, ele deve começar a provocar mais a OTAN, porque ele está percebendo uma postura muito de indefinição do governo Trump e também percebe que os europeus não conseguem, neste momento, compor de uma maneira eficiente a favor da Ucrânia. Então, eu tenho a impressão que não se utilizará, eu tenho uma certeza, não se utilizará, quer dizer, certeza é difícil, mas é muito difícil a utilização de armamento nuclear. Nesta questão específica do Oriente Médio, será uma guerra limitada, como o professor vem colocando aqui, e também não devemos esperar nenhum tipo de tentativa de invasão do Irã. O professor Furiela, ele tem razão, e toda razão, quando diz que um dos objetivos estratégicos de Israel é a mudança de regime no Irã. Mas isso é difícil de fazer, porque lá você tem estruturas do Estado que foram sequestradas pelo governo. O governo, no caso, é um governo autocrático, né? Mas eles sequestraram a Guarda Revolucionária, sequestraram lideranças das Forças Armadas, empresariais, em função de um projeto autárquico, autoritário, tirânico, como é o governo do Irã. A gente sabe que o professor Fiala colocou muito bem. Mas uma mudança de regime, como eu estou dizendo, demora, né? Mas pode ser que seja o início. O Mossad está atuando muito no Irã, né? O Mossad já estava, não sei se o tempo que estava, mas já estava há um tempo dentro do território iraniano, preparando
com táticas de informação e contra-informação, inclusive esse ataque israelense. Pode ser que aí até a CIA pode ajudar muito, serviços secretos de outros países do Ocidente podem ajudar, uma tentativa de desestabilizar o governo iraniano. É difícil, mas pode ser um projeto em curso, mas é um projeto de médio prazo. Precisa ver como a classe média iraniana percebe o governo. O professor Fuela colocou que há muita crítica, e deve haver muita crítica, porque a gente sabe que o Irã é um país moderno em muitas das suas intenções, das suas capacidades, sociedade vibrante, né? Pode ser que esteja havendo algo que nós nem temos muita informação dentro do Irã, e o Mossad repassou todas as informações para a liderança israelense, que começou essa tentativa de, aos poucos, ir destruindo a capacidade política do regime de Teherã. Bom, para